A paz, meus irmãos e minhas irmãs, trago mais uma mensagem curta, porém de suma importância. O nome da minha mensagem de hoje é O Poder da Influência, né? E para isso vamos fazer uma leitura já na sequência, mas eu espero profundamente que Deus possa abrir os seus olhos e ouvidos espirituais e que você possa tirar um proveito dessa mensagem, ok? Vamos fazer uma leitura, quem está com a sua Bíblia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 3 ao 9, ok? Então vamos começar a leitura. Nós vamos falar um pouco, eu quero usar Saulo, né, ou Paulo, como referência, né, para o meu sermão de hoje, que diz o seguinte: entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Essa luz resplandeceu ao redor de Saulo, né? Todos sabem que Saulo era um perseguidor, né, daqueles que creu em Jesus Cristo, né? Saulo, isso foi 33, 34 anos após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, continuando a leitura, então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será Deus perguntando a ele por que ele estava perseguindo o povo, né? O povo de Deus. Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: sou eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja só, irmãos, Saulo era um perseguidor, um matador nato de cristão, né? Invadia casas em Jerusalém, prender pessoas que ele ficava sabendo que falava de Deus. O que o nosso Senhor Jesus ainda queria com ele, né? Para você ver a visão do Senhor, né? Que as coisas de Deus veio para confundir, né? Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas ninguém via nada. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Terminamos aqui a leitura, agora vou fazer o meu comentário em cima disso. Irmãos, todos nós sabemos que Saulo se tornou Paulo após o batismo, e todos nós sabemos que hoje, eu diria que essa vida cristã que nós temos é graças ao empenho de Paulo, porque basicamente, irmãos, Paulo não conviveu com Jesus Cristo, né? Paulo basicamente reinventou Jesus Cristo, e a palavra vem nos ensinar que Paulo falava à risca de Jesus Cristo. Paulo nunca disse nada sobre si, nunca acrescentou um ponto a mais que não falasse das boas novas, que falasse do Senhor, né? Enquanto os apóstolos, né, os discípulos de Jesus Cristo não quis dissipar a palavra para outras regiões mais afastadas, Paulo, que não foi um discípulo direto, teve essa vontade, né? Então, de perseguidor, um dos maiores perseguidores dos cristãos, ele passou a ser aquele que mais foi o difusor da palavra do Senhor Jesus Cristo para todos nós, né? Graças a ele hoje nós podemos conhecer Jesus Cristo, porque até então a palavra do Senhor era restrita àquele povo ali, né? Então diria a você assim que devemos muito, né, a Paulo, e Deus sabe o que faz, né, irmão? Deus sabia desde o início, tanto que Paulo teve muito problemas com os outros discípulos, porque ele teve que abrir muitas exceções, né?
nas regras que o povo tinha na época, né? Então, irmãos, o que eu aprendi com isso? Com essa situação de Paulo, antes que ele era Saulo, antes dele conhecer a palavra, antes dele ser batizado pelo Espírito Santo. O que isso tem a ver com o nosso dia de hoje? Eu digo para você, irmãos, o que eu entendo dessa palavra tem muitas pessoas que criaram raízes dentro da igreja. Tem muitas pessoas que falam em línguas, tem muitas pessoas com o dom da cura, o dom da visão, né? O dom da revelação, tem o dom da palavra, porém está restrito entre quatro paredes, né? Claro que é válido, com certeza, mas pensem comigo, aquele que fala de Jesus entre quatro paredes, somente ouvirá quem busca, e o Senhor disse: ide por todo mundo e levai a minha palavra. Então não seja um cristão acomodado, saia da sua zona de conforto, não há mais tempo de perder tempo, né? Então temos que falar de Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Então seja um Paulo, porque Deus, Ele te leva para a igreja, lá você escuta sermões maravilhosos, né? Trabalha o teu caráter, a tua índole, né? Os teus princípios é trabalhado dentro da igreja. Porém o Senhor não quer só isso de você. Deus, Ele almeja ver você dentro da igreja, mas Ele sonha com o que você fala e faz fora da igreja, porque nós somos espelho, nós somos a igreja. Então tem pessoas que estão confundindo as coisas. Tem pessoas que vai para dentro da igreja, chega lá, fala em línguas, dança, ora, que é uma maravilha, saiu da igreja, acabou o cristão. Você não escuta a pessoa falar de Deus, você não escuta a pessoa difundir a palavra do Senhor, né? Então eu digo para você o seguinte: seja igual Paulo, onde você for, fale de Jesus, não tenha medo. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi torturado, mas ele nunca desistiu de levar a palavra, e graças à autoridade e audácia dele, hoje eu estou aqui para falar para vocês a mesma coisa, porque senão, o que seria do futuro do cristianismo sem ele? Já pararam para pensar? Então, Paulo até nos dias de hoje nos ensina que devemos o quê? Orar pelo próximo, porque tudo que ele passou foi pelo próximo. Orar pelo próximo. Quando ele saiu cego de lá, o que ele fez quando chegou na cidade de Damasco? Ele ficou 3 dias em jejum, procurando a resposta. Então devemos jejuar. Ele nos ensina muitas coisas: persistência, perseverança, mas principalmente ser aquilo que você mostra dentro da igreja. Não adianta você dentro da igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra, irmãos, porque a palavra vem nos dizer o seguinte: temos que dar exemplo. E se você fosse julgar Paulo pelo que ele fez na época de Saulo, que moral ele teria para falar de Jesus para nós, sendo que ele foi um dos maiores matadores de cristãos? Então você não se preocupe com o que os outros vão falar de você, entende? Quando Jesus foi crucificado, todos sabem que havia 2 pecadores do lado dele que ia ser crucificado. Se você for ler a fundo, aquela forma de morte ali era a pior que existe, era o pior castigo ser crucificado daquela forma. O cara viveu uma vida no pecado, sabe-se lá o que ele fez para estar ali. E o que aconteceu? O que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele teve a humildade, ele teve a hombridade de reconhecer que ele era um pecador. E ele ali, irmãos, fez em 2 minutos de agonia, ele fez o que muitos que vivem dentro da igreja não faz hoje, que é levar a palavra ao próximo, que é entregar as boas novas do Senhor Jesus. Então aquele homem, por mais que ele viveu num mundo de pecado, ele mereceu estar ao lado de Jesus, porque ele tinha tudo para condenar Jesus. Ele viveu passando fome, miséria, porque quem tem na família uma pessoa problemática sabe o porquê que leva essa pessoa, o que levou aquele homem a estar naquela cruz. É fácil apontar, crucificar, mas ninguém calçou as botas dele para ver a caminhada que ele trilhou, né?
Então ele foi merecedor sim, porque por mais que ele estivesse passando por dificuldade, ele sabia que ia morrer. E o que ele fez? Falou: eu mereço estar aqui porque eu sou um pecador, mas ele não. Então, irmãos, o que eu quero passar nessa mensagem para vocês é o seguinte: vá para a igreja, assistir os cultos, vai orar, buscar o Senhor, mas saia de lá da igreja e leve o Senhor com vocês. Deus está em tudo, Deus está numa folha, está no vento, Deus está naquele mendigo lá da esquina que precisa de um pão, Deus está naquele seu amigo que precisa de uma palavra. Imagine quantas vezes você ora pedindo uma resposta para Deus, e você não fica feliz quando Deus manda um servo falar com você, quando Deus manda uma criança falar com você, quando Deus manda resposta para você em oração, você não fica feliz? Agora você já parou para pensar que você pode ser a resposta que muitos estão esperando? Você já parou para pensar que muitas vezes você está perto do irmão que precisa de uma palavra e Deus pode te usar? Então não tenha medo de falar de Jesus, abra sua boca, leve as boas novas, seja igual Paulo, irmão. Jesus está voltando e Ele está vendo cada passo que nós estamos dando. Então eu creio, irmãos, que se você sabe um pouco de Jesus, não precisa falar bonito, não precisa de palavras difíceis, precisa falar que Jesus é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e Ele está voltando. Então, irmãos, é tão maravilhoso falar de Deus, é tão bom levar as boas novas. Eu espero que vocês levem essa mensagem como benéfica, né? Como produtiva na vida de vocês. Que Deus quer você dentro da igreja, mas Ele almeja que você é fora dela, né? Eu espero profundamente que essa mensagem possa trazer um entendimento, possa trazer um pouco mais de sabedoria, assim como trouxe para mim, porque essa palavra também serve para mim, né, irmãos? E procurem ler a Bíblia, como eu venho sempre falado, a Bíblia é o nosso manual da vida, não tem erro, tudo que você quer você encontra nela. A palavra de Deus nunca muda, mas ela se renova todas as manhãs para atender o seu pedido, né? Um versículo que você lê hoje tem um significado, amanhã o mesmo versículo vai falar com você de forma diferente, porque a palavra do Senhor é a mesma, mas ela se renova todas as manhãs. Amém? Eu espero que todos fiquem na paz do Senhor, eu espero que o Espírito Santo possa fazer morada nos lares de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima gravação.